Boa tarde, gente. Como estamos todo mundo? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Na paz eterna. O calor continua aqui terrivelmente, gente. Hoje, 35 graus, 36, do mesmo jeito, o quarto ou quinto dia desse calor, desde segunda-feira. Hoje é sexta, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. Domingo já estava quente. Aliás, já tem 7 dias desse calor. Porque domingo já estava quente. Não estava tão quente quanto hoje, mas já estava quente. Agora, de segunda para cá, assim, tem sido 35 graus. Vocês sofrendo com frio aí no Brasil e nós sofrendo com calor aqui na Europa. Vamos ter que começar a pensar como é que nós vamos viver dessa forma, né, gente? Vamos ter que procurar nos adaptar e ter sabedoria, né? Para a gente se adaptar a essa nova realidade. Bom, o vídeo de hoje é a continuação das conversas de Jesus com os discípulos, tá? Todos os dias depois do dia do trabalho com os discípulos se reuniam no jantar e aí Jesus os trazia, né, para um jardim, para um quintal de onde eles estavam hospedados e ele ouvia as perguntas que os discípulos tinham, os problemas que eles tinham tido durante a evangelização do dia. E normalmente um dos discípulos trazia uma questão que era mais séria e que Jesus concentrava naquela pergunta. Dessa vez foi André. André que trouxe para Jesus uma pergunta porque eles estavam tendo problemas de conciliar os discípulos de João Batista com os discípulos de Jesus. André tinha sido discípulo de João Batista. Ele não tinha sido discípulo de ficar junto o tempo todo, mas ele tinha estado com João Batista, o Pedro tinha estado com João Batista, o discípulo amado tinha estado com João Batista, o Filipe tinha estado com João Batista, Judas tinha estado com João Batista, aliás, Judas começou com João Batista. Depois que João Batista foi preso, é que ele foi escolhido para estar com Jesus. Então, 6 dos discípulos de Jesus eram ex-discípulos de João Batista. E aí André perguntou, qual que é a diferença? Porque o João Batista, ele ensinou a gente a jejuar, a suprimir os nossos desejos pessoais, né? A renunciar tudo aquilo que a gente queria fazer e jejuar bastante para a gente conseguir trazer o reino. A gente se arrepender dos nossos pecados, nos humilharmos, etc. Mas você está trazendo uma mensagem diferente. Você não jejuma, falou para Jesus. Jesus tinha jejuado 2 vezes, só que a maioria deles não sabia. Porque quando Jesus apareceu depois do batismo, ninguém sabia onde que ele estava. Não sabiam que ele estava jejuando? Não sabiam. Eles não tinham conhecimento de que Jesus havia jejuado antes de ser batizado. Eles não sabiam disso. Quando ele chegou daquela grande viagem que ele fez, que ele foi o condutor daquela caravana, ele foi para o Monte Hermon, e lá no Monte Hermon ele ficou 40 dias jejuando. Lá ele jejuou mesmo. 40 dias ele ficou lá naquele monte. Eles não sabiam que Jesus havia tido todos esses jejuns. Mas, agora, no ministério, Jesus não estava jejuando. Pessoas, você não jejuma. Você gosta de tomar um vinho com a gente? Qual que é a diferença entre a sua mensagem e a de João Batista? E aí Jesus responde. João realmente ensinou a vocês o caminho da retidão na luz da revelação dos antigos pais. Leis da religião que se examina a si mesmo e se autonega. O que é autonegar? É deixar de fazer as coisas que você quer. Você humilhar a sua própria carne, né? Por exemplo, João Batista, ele seguia as leis dos essênios.
Os essênios, eles eram uma seita judaica muito estrita, muito rígida. Eles não se casavam, eles jejuavam o tempo todo, não podiam beber vinho, não podiam ter prazer nenhum tipo de prazer. E eles viviam nas montanhas, nas cavernas. Eles também não tinham uma casa, não tinham uma cama. Então, eles tinham essa vida bem restrita, mas isso eles eram assim porque eles queriam ser assim, pensando que fazendo assim eles estavam agradando ao Eterno, porque eles viam as coisas que aconteciam no templo, aquele povo todo, aquela comilança toda aquela vaidade toda, então eles não queriam, eles sabiam que aquilo não estava certo, então eles foram para o outro extremo, eles saíram do extremo e foram para o outro extremo, tá? Então eles dormiam no chão, eles só cuidavam de cabras e de carneiros, era o tipo de alimento que eles tinham, e raízes, eles comiam muitas raízes, faziam aqueles sopões, né, de coisas naturais mesmo da terra, tá? Então João Batista seguia essa mesma linha dos essênios, mesmo não sendo essênio, porque João Batista ele era filho de sacerdote. Então ele não era um essênio, mas ele seguiu as mesmas leis dos essênios. Por isso que André e Judas e os irmãos e João e Pedro e Tiago, eles também estavam seguindo, mais ou menos tentando seguir, estavam jejuando e tudo, mesmo sendo casados, mas eles estavam tentando obedecer aquilo que João Batista tinha ensinado. E aí Jesus fala isso. Essa é a lei antiga, as coisas antigas são leis do passado, é uma velha dispensação. Eu estou trazendo para vocês uma nova dispensação. E aí ele diz, vou repetir, João realmente ensinou a vocês o caminho da retidão na luz da revelação dos antigos pais. Leis da religião que se examina a si mesmo e de autonegação, renúncia de si mesmo. Mas eu vim com uma nova mensagem de esquecer a si mesmo e ter autodomínio. Eu estou mostrando a vocês o caminho da vida como meu Pai Celeste me revelou. Gente, isso é muito profundo. O que Jesus está dizendo para os discípulos? O que eu estou trazendo para vocês não é uma autonegação. O que eu estou trazendo para vocês é um autodomínio. Você não vai se autonegar. Você não vai renunciar porque você está com medo. Você não vai renunciar porque você acha que fazendo aquilo você está maltratando a sua carne e aí você agrada ao Eterno. O Eterno não gosta, isso não agrada o Eterno, isso não é uma forma certa de agradar o Eterno. De agradar o Eterno é você se autodisciplinar, você se autodominar. Por exemplo, você não beber nunca vinho, você acha que está agradando ao Pai. Mas o que o Pai quer é que você se domine no vinho. Beber até cair. Você pode tomar um vinho. Agora você se domina tomando vinho? Se você não consegue se dominar tomando vinho, está faltando o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Então, o que ele está mostrando é o autodomínio. E ele diz, e isso que eu estou ensinando para vocês, eu não estou ensinando da minha cabeça, eu recebi do Pai. Estou transmitindo para vocês. É o que eu vivo com o Pai. Ele me ensinou isso. Ele me revelou isso, ele me ensinou isso. Eu estou revelando a vocês o caminho de agradar ao Pai. O que Jesus está dizendo? Gente, o que eu estou falando, eu aprendi milhões de anos atrás, trilhões de anos atrás. Vocês nem existiam, nem a Terra existia quando eu aprendi isso com o meu Pai. Eu estou trazendo para vocês essa revelação. Estou ensinando para vocês como é que o Pai quer
que você o agrade, se autodominando. Aí ele fala: verdadeiramente eu digo a vocês que aquele que controla a própria vida e a sua pessoa é maior e melhor do que aquele que conquista uma cidade. Vamos ouvir de novo? Verdadeiramente eu digo a vocês que aquele que controla a própria vida e a sua pessoa é maior e melhor do que aquele que conquista uma cidade. Aquele que domina a si mesmo mostra que é um homem de grande moral e indica maturidade espiritual. Aí você fala: Miriam, como é que eu me domino a mim mesmo? Gente, tem milhões de exemplos. Deixa eu dar um para vocês. Você chega em casa, sua casa está aquela bagunça, está tudo por fazer, a pia cheia de vasilha, ninguém fez nada. Você entra na porta e vê aquilo, você já entra na porta, olha para a sala, sofá bagunçado, as almofadas tudo jogadas. A sua primeira reação qual é? De explodir, não é? Aí não é autodomínio. Você não está dominando você mesmo. Primeira pergunta que você deveria fazer, quando você visse toda aquela confusão, você fecha o olho, fala: Senhor, tem misericórdia de mim? O que Jesus faria no meu lugar? Me mostra agora, em nome de Jesus. Jesus, o que você faria no meu lugar, Jesus? Me socorre aqui agora. Autodomínio. Aí você olha, aí você bate palma. Turma, a farra acabou, vamos começar a arrumar as coisas. Todo mundo, cada um, quem fez isso, quem fez aquilo, vamos trabalhar, vamos botar as coisas no lugar. Mamãe tá cansada, mamãe trabalhou o dia inteiro para trazer comidinha para vocês, mamãe ainda vai cozinhar, então vamos lá. Fulana, ciclana, vem aqui, vamos limpando. Domínio. Aquele que tem autodomínio domina uma cidade inteira. Na lei antiga, vocês jejuavam e oravam, mas como criaturas nascidas de novo pelo Espírito, vocês estão sendo ensinados a crer e regozijar e alegrar. Quando chegaram os discípulos para Jesus, falaram assim: por que seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou para eles: porque o noivo está aqui. O dia que o noivo foi embora, aí eles vão jejuar e orar. Quando o noivo está com você, é momento de alegria. Quando o probleminha chegar e que você precisar jejuar, você jejuma, mas jejuma como Jesus falou. Não mostre que está jejuando. Você pode jejuar. Se você sente no seu coração, a luta está grande, eu vou precisar jejuar. Então tá, Pai, estou jejuando. Aí você alegra. Sorria. Cante. Tá? No reino do meu Pai, vocês se tornarão novas criaturas. Coisas passadas estão no passado. Vou falar uma coisa para vocês muito séria. Até, inclusive, o Espírito Santo me pediu para mandar uma mensagem para o meu sobrinho sobre exatamente isso. E eu mandei a mensagem e ele me agradeceu depois, falou: tia, realmente que eu estava precisando ouvir. Coisas do passado ficam no passado. Entendeu? Não saia por aí falando o que você fez, o que você aprontou. Não fica dando testemunho para qualquer um. São coisas preciosas, são pérolas. Lembra que Jesus disse? Não jogueis pérolas a porcos. Se o Senhor te dirigir para uma situação, uma pessoa específica, uma situação específica, e você contar alguma coisa, conte alguma coisa, só para dar um exemplo de libertação. Mas não conta detalhes. Não fala detalhes da sua vida com ninguém. Ninguém precisa saber.
Jesus disse aqui, ó, coisas passadas estarão no passado. Eu falei para o meu sobrinho a mesma coisa que eu vou falar para vocês. A palavra diz que o Pai pega as nossas faltas que nós confessamos e Ele as joga no fundo do mar. Você sabe quão fundo é o mar? Tem profundidades que a gente nunca vai conseguir chegar. E é lá que estão as faltas que o Eterno joga quando você confessa. Por que que você vai lá e cava e traz de volta? Para quê? Experiências pessoais e espirituais são preciosas para quem as tem, para quem as vive. Gente, o Senhor me mostra tanta coisa. Gente, o Senhor me mostra tanta coisa. O Senhor me mostra. O Senhor me leva para viagens. O Senhor me leva, o Eterno me leva, o Espírito Santo me leva, o Nahim me leva. Coisas que acontecem nesse quarto que o Senhor mostra. Mas eu não falo. Por quê? Porque são pessoais, são coisas que o Senhor faz comigo. E as coisas que Ele faz comigo é para o meu crescimento. E para que eu tenha coragem suficiente de passar as verdades dEle. O que eu estou fazendo aqui com vocês é a verdade de Jesus de Nazaré. É a verdade do Filho, do Pai Eterno. Isso é que é importante. O que Ele faz comigo é meu, é pessoal. São revelações para mim, para o meu crescimento, para a minha maturidade. O que o Senhor faz com você é para a sua maturidade, para o seu crescimento. Agora, se Ele bater no seu coração, na sua porta e falar, fala, aí você fala. Mas fala para quem Ele mandar você falar. Coisas passadas estarão no passado. Foi Jesus quem disse isso. Olhem, eu estou mostrando a vocês como todas as coisas se tornam novas. E pelo amor que vocês têm uns pelos outros, olha, gente, olha o que Jesus foi falar aqui. Ai, meu Deus, nós estamos errando demais nisso. E pelo amor que vocês têm uns pelos outros, vocês vão mostrar e convencer o mundo que vocês saíram da escravidão para a liberdade. Saíram da morte para a vida eterna. Gente, não é falando que você vai mostrar ao mundo que você saiu da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, não é falando, é amando. E pelo amor que vocês têm uns pelos outros, vocês vão mostrar e convencer o mundo que vocês saíram da escravidão para a liberdade, saíram da morte para a vida eterna. No caminho antigo, vocês tentaram suprimir, obedecer e se conformar com as leis impostas. Mas nessa nova dispensação, nesse novo caminho, vocês vão ser transformados pelo Espírito. É a transformação da mente, transformação do coração. Não é uma coisa que você vai, eu vou hoje fazer isso, fazer aquilo. Não é isso, é transformação espiritual. Transformação da sua mente. Gente, isso é muito, muito importante. No caminho antigo, vocês tentaram suprimir, obedecer e conformar com as leis impostas. Era uma motivação mental. A motivação mental para tentar agradar o Eterno. Mas nesse novo caminho você vai ser transformado pelo Espírito da verdade e, portanto, encorajado
a transformar o seu ser interior pela renovação do seu modo de pensar na sua mente. Se você faz as coisas só pelo fato de fazer, se você vai na igreja só para desencargo de consciência, como falei no Brasil, não adianta nada. Não foi transformado. O seu interior não está sendo transformado. Você não está sendo transformado de dentro para fora. Portanto, vocês vão aceitar fazer a vontade do Pai com graça, alegria e perfeição. Não vai ser forçado. O eterno Papai do Céu e nem Jesus de Nazaré força ninguém a nada. Tanto é que até hoje o mundo está aí, do jeitinho que está, porque ele não é um ditador. Jesus de Nazaré não é ditador. Ele é Pai. Ele ama e Ele quer que nós façamos isso com a transformação da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. A vontade nossa, a vontade é natural nossa, a tendência da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma vai ser de obedecer por amor. Não se esqueçam que é a sua fé pessoal, mas não se esqueçam que é a sua fé pessoal nas promessas grandiosas e preciosas de Deus que garante que vocês se tornem participantes da natureza divina. Olha isso. Não se esqueçam que é a sua fé pessoal. É a sua fé. É você e Deus. A sua fé pessoal nas promessas grandiosas e preciosas de Deus, que garante que vocês se tornem participantes da natureza divina. Então, com a sua fé e a transformação do seu espírito, que vocês, na realidade, se tornam templos de Deus. E o Espírito de Deus trabalhando dentro de você. Gente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. O Senhor é que vai entrar dentro da sua casa pessoal, do seu coração, e vai fazer essa transformação. É uma transformação que começa da alma, e aí atinge a mente, aí você vai amar o Senhor, obedecer naturalmente, vai ser uma coisa natural. Como é natural de Jesus cuidar de você, vai ser natural você cuidar do seu amigo, do seu irmão. Você ser canal de bênção na vida das pessoas. É isso que nós temos que ser, canal de bênção. Canal de abençoar, você tá. Ontem eu tive uma experiência assim, o meu sobrinho, o meu neto pediu uma comida e o rapazinho veio trazer naquela moto, nesse calor, né? Eu olhei para ele e eu falei, dirija com bastante calma, tome bastante água. E ele me agradeceu. Ele falou, está muito quente, a gente esquenta a cabeça. Abençoei aquele menino. Quando ele foi saindo, eu abençoei aquele rapaz. Nem sei quem é. Não sei nome, nada. Abençoei o menino. Vai, que Deus te abençoe e te proteja em cima dessa moto, nesse tráfico maluco, nesse calor horrível. É você ser bênção, você ser canal de bênção na vida das pessoas. Não importa quem é, gente. Quando passa um avião aqui, eu olho para cima e falo assim, eu abençoo quem está lá dentro. Enquanto o coração, o Espírito Santo trabalhe. Seja bênção. Que isso seja natural na sua vida. É isso que o Eterno quer que a gente seja, tá? O Espírito de Deus trabalhando dentro de você. Então, o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Você não mais será escravo da carne. Tá? O Espírito Santo trabalhando dentro de você. Você não vai ser mais escravo da carne. Você não vai... Ai, se eu não tomar um litro de vinho hoje, eu não estou bem. Não, você vai ter autodomínio. Você não vai precisar de uma garrafa de vinho, você vai precisar de um trenzinho desse tamanhozinho assim, ó, só para levantar um pouquinho a moral e pronto, acabou. Tá?
Então o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Você não mais será escravo da carne, mas filhos livres do Espírito Santo. Você é filho do Espírito Santo, você é filho do Pai. São 3 pessoas na Trindade. Você é filho deles. Você tem 3 pais, gente. Você precisa de mais um? É o pai da carne também, né? Olha aqui. Olha aqui, então o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Você não mais será escravo da carne, mas filhos livres do Espírito Santo. A nova lei do Espírito concede a vocês a liberdade do autodomínio. O Espírito Santo concede a liberdade. Você pode fazer até aquele ponto. O ponto de não retorno você não faz. Tudo na vida tem um pontinho de não retorno. Se você vai até aquele pontinho e volta, você tá bem. Você conquistou a cidade. Se você não consegue, aí você perde todas as batalhas, inclusive a espiritual. A nova lei do Espírito concede a vocês a liberdade do autodomínio, em lugar do antigo medo de si mesmo e do aprisionamento e da escravidão da autonegação. Gente, isso é muito importante. O que Paulo falava? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E isso é autodomínio. Eu posso, por exemplo, eu posso pegar aqui hoje à noite, não, eu estou a fim de ir numa balada. Aí eu escolho uma balada para ir. Aí eu chego lá, só tem os macaquinhos, né? Os macaquinhos do capiroto pulando. O que eu vou fazer lá? Eu chego lá, minha luz não vai nem brilhar, porque a escuridão é tanta que fica um fechinho de luzinha assim, ó. Não vou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque não vai fazer diferença a minha luzinha no meio daquela multidão de capiroto. Não vai convencer ninguém. Agora, se o Espírito Santo... Fala, Miriam, levanta, vai. Aí eu vou. Sabe por quê? Porque eu não vou sozinha. Não vou sozinha. Aí vai uma turma de anjos comigo. Aí a minha luzinha, a minha lamparezinha, a lamparinazinha pequenininha, com a luz dos anjos, aí clareia. Aí quem tiver lá que quiser seguir aquela luz, vem. Mas aí foi quem que mandou? Não fui eu, não foi minha vontade. Foi ele. Se ele manda, aí a gente vai, tá bom? Muitas vezes, ao praticar o mal, você pensou em atribuir seus atos a influências externas. Lá vem aquela história, gente. Essa parte aqui, quando eu traduzi ontem, eu falei assim, meu Deus do céu, é nós. Aqui, ó, muitas vezes, ao praticar o mal, você pensou em atribuir os seus atos a influências externas, a do maligno, quando na realidade, apenas se deixou desviar do caminho por uma própria tendência carnal. A gente tem mania, né? Quando faz a coisa errada, não, foi o capiroto. Eu gosto das mensagens do pastor Eduardo, que ele fala muito sobre isso, né? Tem situação que o capiroto fala assim, não, deixa eu descer lá e aprender com ele. A gente faz muito isso, gente. Terceiriza, né? As nossas maldades, os nossos maus pensamentos, os nossos maus atos. A gente sempre terceiriza. Não é minha culpa não, foi a culpa da criação que eu tive. Não é minha culpa não, é porque eu nasci assim, vou morrer assim. Como é que aí no Brasil eles falam? Aquela coisa da Gabriela, né? Gabriela Crave Canela.
Não, gente. Não terceiriza as suas maldades, as suas mazelas, não. Assume. Assume que você tem um coração ruim. Assume que você tem uma tendência de fazer o mal. Eu tenho. Se não for o Senhor do meu lado, eu que o diga. A Miriam, vingativa. O Senhor tem me ensinado. A duras penas. Muito vingativa. Mas o Senhor me ensinou até autodomínio sobre isso também. Deixar nas mãos eternas. Eu já fiz muita coisa por causa disso. Inclusive usando as minhas próprias habilidades espirituais. Eu já pedi perdão ao Senhor muitas vezes por isso. E o Senhor me perdoou. E como ele disse aqui, coisas do passado estão no passado. Mas por vingança. A gente sempre terceiriza os nossos maus atos, mas eu assumi os meus maus atos. Mas eu fiz porque a minha natureza é terrível. Só o Senhor para ter misericórdia. Então, não terceirize. Muitas vezes, eu vou ler de novo, gente, muitas vezes, ao praticar o mal, você pensou em atribuir seus atos a influências externas. E é do maligno também. Quando, na realidade, apenas se deixou desviar do caminho. Você desviou do caminho que você estava andando. Foi lá no cantinho, né? Deixou a estrada principal, pegou a vielinha, fez a sua maldadezinha lá e voltou para a estrada de novo. Papai do céu viu? Nossa tendência é carnal. Não foi o profeta Jeremias que muito tempo atrás falou a vocês que o coração do homem é enganador sobre todas as coisas e até mesmo desesperadamente malvado? Se você estudou Jeremias comigo, você deve ter passado por essa passagem aqui. Quando Jeremias disse, o coração da gente é muito maldoso. É desesperadamente maldoso. Quão fácil é para vocês se deixarem enganar por si mesmos e assim caírem em temores insensatos, desejos variados, prazeres que escravizam, malícias, inveja e até mesmo em ódios e vinganças. Foi o que eu falei para vocês. A Miriam era assim. O Senhor teve que trabalhar muito na minha vida para me ensinar a ter autodomínio sobre isso. A salvação de vocês acontece pela regeneração do Espírito. Gente, ontem, quando eu traduzi isso, eu pensei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de tanta gente que eu estou orando por elas. A salvação de vocês acontece pela regeneração do Espírito e não por obras de justiça própria da carne. Vocês são justificados pela fé e a comunhão é mantida pela graça do Pai e não pela negação da carne. Não é negando a você mesmo, negando os seus desejos, né? É por amor, gente, é por amor. É pela graça do Pai. Maravilhosa graça. Tem um hino lindo, acho que é do cantor cristão, né? E não pela negação da carne, embora vocês devam ser senhores de si mesmos, como filhos do Pai, nascidos do Espírito, portanto, sejam sempre senhores de si mesmos, em tudo que diz respeito aos seus desejos da carne. Dominar a carne, dominar os nossos desejos, é autodomínio. Por isso que lá no começo Jesus falou que aquele que domina a sua própria mente, a sua própria boca, domina a cidade. É melhor do que quem dominou a cidade. Quando
sabem que são salvos pela fé, vocês têm verdadeira paz com o Pai. E todos que seguem o caminho dessa paz celestial estão destinados a ser santificados para o serviço eterno dos filhos em constante progresso do Pai eterno. Se você se submete a essa vontade do Pai, a essa regeneração espiritual da sua mente, do seu comportamento, da sua boca, da sua língua, aí o destino é o serviço eterno com o Pai. Eita, tem glória melhor que essa, né? Trabalhar lá em cima para Ele. Nem que seja para... Igual a gente brincava muito, bulir estrela, nem que seja para ficar pulindo as estrelas, mas trabalhar para o Pai é maravilhoso. Daqui em diante, não é um dever, mas sim um privilégio. Privilégio sublime. Purifiquem-se de todos os males da mente e do corpo enquanto buscam a perfeição no amor do Pai. A sua filiação se baseia na fé e vocês devem permanecer inabaláveis diante da realidade do amor do Pai e da sua misericórdia. Pelo amor do Pai, pela misericórdia do Pai, pelo trabalho do Espírito Santo dentro do meu coração, da minha mente, da minha alma, é que eu vou conseguir chegar ao Pai e trabalhar para o Pai. E a própria bondade do Pai que conduz os homens ao verdadeiro e genuíno arrependimento. O segredo para o domínio de si mesmo está ligado ao Espírito Santo, que habita em você, o qual opera sempre por amor. Essa fé salvadora não vem de vocês mesmos, ela vem do Pai. E se vocês são filhos dessa fé viva, não são mais escravos de vocês mesmos, e nem da lei, mas sim senhores triunfantes de si mesmos, os filhos libertos do Pai. Então, meus filhos, se vocês nasceram do Espírito, estão para sempre libertos da escravidão consciente dessa vida de negação da carne e constante vigilância de medo do pecado, porque o Espírito Santo resgatou vocês para o reino alegre do Pai, onde vocês então vão manifestar frutos do Espírito no seu dia a dia. Os frutos do Espírito na sua vida diária são a essência do mais alto prazer espiritual, enobrecendo o autocontrole, uma conquista maior que um mortal pode conseguir. O que Jesus está dizendo aqui? Se você tiver um autodomínio, se o Espírito Santo conseguir trabalhar dentro de você e fazer com que a sua mente, o seu coração e a sua alma seja um com o Pai, um com Jesus de Nazaré também. Se Jesus de Nazaré habitar dentro de você, esse Jesus que falou tudo isso aqui, se ele entrar dentro do seu coração, tudo isso que ele ensinou aqui, ele vai jogar dentro da sua alma, ele vai jogar dentro do seu coração, da sua mente. Esse conhecimento que nós estudamos agora, essas mensagens, essas palavras que ele falou para os discípulos, vai entrar dentro da sua alma, do seu coração. Você vai ser... Aí não tem como você não produzir frutos do Espírito, que é paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Os frutos do Espírito, gente. É isso que ele quer que nasça dentro do seu coração. De onde você acha que Paulo tirou todas aquelas mensagens lindas que ele fala nas suas epístolas, nas suas cartas? Jesus disse para Paulo tudo isso que ele falou para os discípulos.
Paulo também ouviu de Jesus de Nazaré. Por que você acha que Paulo conseguiu fazer tudo o que ele fez? Viver como ele viveu? As ideias de Paulo eram ideias daquela época, a gente não pode considerar errado que o Paulo falava, por exemplo, que mulher tem que cobrir a cabeça, é porque naquela época era assim, até hoje no mundo árabe é assim. Imagina naquela época, 2000 anos atrás. Era assim. Até hoje, os países árabes é assim. Mulher tem que cobrir a cabeça, mulher tem que usar aquele pano na cara. Naquela época era a mesma coisa. Não tinha muçulmanos ainda naquela época, mas a cultura daquela época era assim, com eles só trazem a cultura daquela época para agora. Eles não cresceram, eles não têm uma nova dispensação, eles estão numa velha dispensação. Por isso que eles usam tudo aquilo, porque eles estão numa velha dispensação, porque eles não têm autodomínio. Eles não seguem o que Jesus de Nazaré fala. Eles não têm o Espírito Santo trabalhando dentro deles para que eles tenham autodomínio sobre os seus próprios desejos. Por isso que eles têm que cobrir as mulheres do jeito que eles cobrem. Porque falta Jesus de Nazaré no coração deles. Falta o trabalho do Espírito Santo para transformar eles de dentro para fora. Não adianta transformar de fora para dentro, gente. Tem que ser transformação do Espírito. O Espírito que tem que trabalhar dentro do seu coração e modificar o seu modo de pensar, o seu modo de viver. É o trabalho do Espírito Santo, é isso que eu estou pedindo ao Pai. O tempo todo, o Senhor trabalha no coração das pessoas pelas quais eu estou orando por elas. Tem compaixão, porque é o Espírito Santo que faz essa transformação. Gente, que o Senhor abençoe vocês, guardem vocês, que todas essas palavras de Jesus de Nazaré encontrem respaldo no seu coração. E eu vou fazer um desafio para você. Vou fazer um desafio para você. Ore e peça que o Espírito Santo mostre isso para você diretamente. Para que você tenha as experiências maravilhosas que o Senhor tem dado a tantas pessoas, inclusive a mim. De revelações pessoais que o Senhor mostra. Ore, peça, Ele mostra. O Espírito Santo mostra, gente, Ele está aí. Jesus disse para os discípulos, o reino do Pai, o reino do meu Pai está dentro de vocês. Busquem esse reino, o Espírito Santo trabalha, nós temos uma ligação direta com o céu. Você tem uma ligação direta com o céu, você pode pedir, o Espírito Santo fala com você. Essas experiências são pessoais, gente, são pessoais. É a sua experiência com o Eterno, é a sua experiência com o Espírito Santo, é você e Deus. Quando você partir daqui, você não vai ter ninguém do seu lado, a não ser o seu anjo. É você e Ele. Então, que você aprenda aqui na terra que é você e Ele. É você e o Pai. Você vai dar conta de todos os seus atos ao Pai. É você e Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa tarde. E vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe no nosso coração. Tá bom? Tchau, tchau.